Então, pessoal, continuando aqui a aula 2 da parte de esgoto, recapitulando, a gente tem aqui um sistema, um esquema aqui do sistema particular, também chamado de sistema isolado. Quando você vai jogar o esgoto no terreno, ele passa por algumas camadas de filtração, né? Ou pode ser jogado, o despejo final dele pode ser no corpo hídrico ou no solo, geralmente no solo. Então aqui você tem os tubos de drenagem, né? Que são, aqui são as redes, né, que estão no quintal. Elas são aqui um corte transversal, você faz uma vala de 50 centímetros, você vai assentar o tubo num berço de solo revirado, né, do aterro, depois de brita, e aqui você vai colocar um papel asfáltico e você vai ter uma largura uma profundidade de 30 centímetros, né. Os tubos enterrados devem ter uma declividade entre 0,25 e 0,5%. Então, se você tem, por exemplo, uma linha com 10 metros de comprimento e que é uma declividade de 0,5%, você faz a seguinte conta. Você multiplica 10 vezes 0,5, né, dividido por 100, que é porcentagem. Você vai ter 5 dividido por 100, que vai dar 5 metros, desculpa, 0,05 metros ou 5 centímetros. Ou seja, partindo aqui, por exemplo, esse tubo aqui, se ele está na cota 100, saindo da fossa séptica, ele vai ter que chegar aqui, ó, na caixa de distribuição com desnível de 5 centímetros. Ou seja, se aqui está saindo na cota, vamos supor, 100 metros, aqui tem que chegar na cota 99,95 metros. Tá? E assim por diante. Aqui, ó, como eu falei, ó, tá vendo? Você tem que ter um desnível de 5 centímetros, aqui é o nível do solo, o comprimento 10 metros, né? O exemplo. O afastamento recomendado entre as valas é de 1 metro. Aqui a gente está falando da vala dos tubos de drenagem, tá? E o comprimento da linha não deve ser maior do que 30 metros, senão você vai ter que ter uma declividade, uma profundidade muito alta. Um critério aproximado para se dimensionar esse tipo de sistema é o estimado comprimento total da linha em função do tipo do solo onde será instalado o sistema e do número total de pessoas a utilizar a habitação. Aí você usa essa tabela aqui, ó, é o coeficiente C, né? Então o coeficiente C ele está atribuído à permeabilidade do solo, né? Quanto maior a impermeabilidade do solo, menor o coeficiente C. Então para argila compactada de cor branca, você vai ter um fator C de 20, é um número adimensional. Argila vermelha marrom, medianamente compacta, C30. Argila com areia, 50. Argila com pouca areia, 75. E areia, 90. Né? Então, quanto maior a permeabilidade do solo, maior o fator C. Então, o valor de C representa a taxa de filtração do solo. Quanto maior o valor, mais facilidade o líquido terá para se infiltrar no solo, né? Que é a propriedade da permeabilidade. Com o valor do C tirado da tabela, calculamos o valor do comprimento das linhas com a seguinte fórmula, né? 300 vezes N dividido por C, onde L é o comprimento do tubo, N é o número de pessoas que vão morar na casa e C é a taxa de infiltração do solo, né? Essa é a fórmula. Aí aqui os tubos drenantes, né? Você vai ter aqui, esse sistema é utilizado quando o solo local não consegue absorver o esgoto através dos dois sistemas anteriores, né? Que são a fossa séptica e a fossa séptica e a caixa de distribuição, né? Então, quando você usa o tubo drenante, é quando o solo ele não consegue absorver o esgoto através dos dois sistemas anteriores. Ele é formado por linhas de tubulação emparelhadas, né, coplanares, uma sobre a outra com uma camada de areia. Esses tubos são perfurados, né, e aí porque a água vai, no caso o esgoto ele vai sair por esses furos do tubo. E aí esse esgoto final, residual, vai cair aqui no córrego. Para sua construção pode ser utilizado tubos de PVC rígidos, diâmetro de 100 mm, conforme a figura, né? Então aqui você vai ter aqui, ó, um corte, né? Você vai ter aqui, ó, uma camada de brita, né? A primeira camada aqui de 20 centímetros, depois você vai ter outra camada aqui de 50 centímetros e depois uma outra camada de 30, né? Somando você vai ter uma vala com profundidade de 1,5 m. Você vai preencher com brita e entre os tubos você vai colocar areia, né? Aqui é um corte transversal e aqui um corte longitudinal.
Então você tem um tubo saindo da caixa de inspeção, né, o esgoto vem por aqui, a casa está do lado direito, a caixa de inspeção ela tem uma tampa, fechamento hermético, né, papel asfáltico, e aí ó, o tubo, né, tá vendo? Esses pontinhos aqui são os furos nele, por onde o esgoto vai sair e vai ser percolado pelo solo. E aí você vai ter o sistema de tratamento coletivo, que é a solução mais adequada, né, mais eficiente. É quando o sistema público, né, também pode ser privatizado, ele cuida do transporte e do tratamento do esgoto. Então ele fala, sistema de tratamento coletivo. A outra solução adotada para a coleta, afastamento e tratamento de esgoto com transporte hídrico é o sistema coletivo. É o mais recomendado por não despejar no solo qualquer tipo de resíduo de esgoto, visto que é coletado diretamente por uma rede de tubulações que encaminha para um adequado tratamento. Então, quando a gente fala afastamento, o que é afastamento, pessoal? O afastamento é levar o esgoto até a ET, né, que é o sistema de tratamento de esgoto. E o tratamento é o que? É a ET tratando o esgoto, fazendo todo o processo químico e jogando esse esgoto, né, tratado no corpo hídrico, no rio ou no mar, né, dependendo. Então esse sistema é vantajoso porque você não polui, não contamina o solo. Os esgotos das casas e comércio em geral são encaminhados pelo coletor predial até uma rede coletora chamada coletor pública ou rede coletora de esgoto. Esta passa pelas ruas da cidade, enterrado, encaminhando-se até um local onde se efetua o tratamento de esgoto, que é a ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Então aqui você vai ter aqui, ó, o coletor predial, aqui você vai ter o ramal, né, domiciliar, que vai ligar aqui na rede coletora de esgoto. Essa caixa de inspeção na rua, que quando você vê aqueles um ponto de ferro articulado, que tem 60 centímetros ou 90 centímetros, isso aqui é chamado de PV, posto de visita, ou PI, posto de inspeção. O posto de visita, ele, como o próprio nome diz, ele permite que o operário entre, né, no tubo e faça manutenção. O posto de inspeção ele é só visual, é só para você dar uma olhada. Toda instalação predial de esgoto sanitário deve permitir a coleta e afastamento dos esgotos domésticos, encaminhando-os a uma rede pública ou, na falta dessa, para um sistema particular de tratamento. Vantagens: permite o rápido escoamento dos efluentes e fácil desobstrução das instalações. Impede a passagem de gases dos esgotos e insetos para o interior das residências ou prédios. Evita a poluição de água potável e do meio ambiente geral, né? A norma que estabelece as exigências de critério para projeto, execução, testes e manutenção dos sistemas prediais de esgoto é a NBR 816. Sistema prediais de esgoto sanitário, projeto e execução. A gente tem um problema grave, pessoal, que é o quê? É quando o esgoto, você não tem rede de esgoto, né, na rua, né, não tem, o esgoto é jogado diretamente na calçada ou no córrego. O esgoto ele é interligado nas galerias de águas pluviais, né, e é um problema sério, né, por quê? Porque isso daí polui muito o rio, né. Por mais que tenha o efeito da enxurrada, das enchentes, esse esgoto vai ter que ir para algum lugar e ele invariavelmente vai para o rio, contaminando ele ainda mais. Então aqui, ó, todos os aparelhos sanitários, vasos, pias, boxes de chuveiros, devem possuir desconectores, como já falei anteriormente na primeira aula, que são dispositivos providos de uma camada líquida de 5 centímetros, né, para evitar o refluxo dos gases, né, que são chamados de caixas sifonadas. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto devem possibilitar o esgotamento do efluente por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade mínima, né? Então a declividade mínima é o quê? 2% para tubulações com diâmetro igual ou inferior a 75 mm e 1% para tubulações com diâmetro igual ou superior a 100 mm. As quantidades ou vazões de esgoto que escoam pela instalação predial, tubulação, caixa sifonada e caixa de inspeção, variam em função do quê? Das contribuições de cada aparelho dessa instalação, né? Que a gente chama de unidade Hunter, unidade Hunter, o HC, né? Que é para projetar o sistema de esgoto. Para esclarecer esse aspecto e demonstrar as etapas de dimensionamento, trazemos um exemplo de uma instalação predial
de uma residência, onde iremos calcular o diâmetro dos ramais de descarga, ramais de esgoto, tubo de ventilação e subcoletores, né? Então aqui a gente vai fazer um exemplo. Então voltando aqui, pessoal, no nosso exemplo, a gente tem aqui uma residência, né? Então nessa parte aqui do L da parede, a gente tem o que? O vaso sanitário, né? O ralo do chuveiro. Aqui a gente tem uma caixa sifonada, e aí tá jogando todo o esgoto. Aí a gente tem uma banheira aqui, um lavatório, né, uma pia. Então o lavatório, a banheira e o ralo do chuveiro, elas estão conectadas na caixa sifonada, né, no ralo sifonado. Desculpa, na caixa sifonada. E o vaso sanitário, ele já vai diretamente para a caixa de inspeção, tá vendo? Então todo o esgoto aqui, ó, desses 3 itens também já vão diretamente aqui, ó, para o sistema de esgoto secundário. Aí aqui fora a gente vai ter a área de serviço, vai ter a máquina de lavar roupa, o tanque com 2 cubas e a pia, né, com 2 cubas. Então a máquina de lavar e o tanque, ambos subramais estão conectados nessa rede de esgoto aqui, chegando nessa caixa de inspeção. Então todo o esgoto da cozinha e da área de serviço vão chegar nessa caixa de inspeção, certo? Né? Vão chegar aqui. Aí aqui, ó, a gente vai ter o que? A gente vai ter uma outra pia que está isolada nessa caixa de inspeção. Aí você vira aqui para a direita e aí você vai jogar, você vai ter uma rede de esgoto jogando nessa caixa de inspeção e dessa caixa de inspeção jogando para o coletor predial, né, jogando na rede pública e indo embora. Então, para você determinar os diâmetros de descargas dos diversos aparelhos, você tem que consultar a tabela, que a gente chama de UHC, que é a Unidade Hunter de Contribuição. Essa tabela ela vai estar disponível na NBR 8160, né? Ou seja, cada aparelho sanitário tem um peso, né? Um UHC. É bem simples. Então ele fala aqui, ó, é a figura 39. Então você fala, ó, uma bacia sanitária, quanto que ela tem uma unidade UHC? 6. Qual o diâmetro mínimo do ramal de descarga? 100, né? Se for com vaso, aqui tem uma observação, que é o que? O diâmetro nominal mínimo para ramal de descarga de bacia sanitária pode ser reduzido para 75, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico apresentado no anexo B e somente depois da revisão da NBR 6452, pela qual os fabricantes devem confeccionar variantes das bacias sanitárias com saídas próprias para 75, sem necessidade de peça especial de adaptação, que seria a redução, né? Então ele está falando o que aqui, pessoal? Você pode ter o diâmetro mínimo se for com ramal de descarga. Se for com caixa acoplada, se eu não me engano, pode ser 40, tá? Então aqui, ó, banheira de residência, UHC 2, diâmetro mínimo 40. Bebedouro, UHC 05, diâmetro mínimo 40 também. Bidê, que não se usa mais, UHC 1, diâmetro mínimo 40. Chuveiro de residência, né? Ou coletivo, residência UHC 2, coletivo 4 e ambos também um diâmetro mínimo de 40. Lavatório, torneira de residência uso geral, diâmetro mínimo 40, residência um HC igual a 1 e de uso geral HC igual a 2. Mictório, né? Você vai ter aqui, ó, válvula de descarga, você vai ter aqui o HC 6, 75 mm diâmetro mínimo, caixa de descarga 5 mm, o HC 5, diâmetro mínimo 50, descarga automática, o HC 2, diâmetro mínimo 40 e mictório tipo de calha, o HC 2 e diâmetro mínimo 50, tá? Pia de cozinha residencial, o HC 3, diâmetro mínimo 50, lembrando que o diâmetro mínimo aqui a unidade está em milímetros. Pia de cozinha industrial, se for para preparação de alimento, o HC 3, diâmetro 50, e se for de lavagem de louça, o HC 4, diâmetro mínimo 50. Tanque de lavar roupa, o HC 3, diâmetro 40. Máquina de lavar louça, o HC 2, diâmetro 50. E máquina de lavar roupa também, o HC 3, diâmetro mínimo de 50. Então, aqui, ó. Aí, se caso você tiver um aparelho que é um pouco diferente, né, um pouco atípico, que não está na tabela, você tem que ver o que? Você tem que saber, você pode saber a unidade de contribuição dele, o HC, pelo diâmetro, né? Então, um diâmetro de 40 equivale ao HC2, 50 o HC3,
75 o HC5 e 100 o HC6, tá? Então aqui, ó, assim sendo, para a instalação de nosso exemplo, a gente vai ter as seguintes peças sanitárias. Um vaso de diâmetro de 100, diâmetro nominal de 100 mm, uma pia diâmetro nominal de 40 mm, um chuveiro diâmetro nominal de 40 mm, uma banheira diâmetro nominal de 40 mm. A cozinha, uma pia diâmetro nominal de 50 mm e na área de serviço um tanque de 2 cubas diâmetro mínimo de 40 mm e uma máquina de lavar roupas diâmetro de 50, 40 e 50. Aí aqui dimensionar os ramais de esgoto. Quando dois ou mais ramais de descarga se encontram, formando uma única tubulação, essa tubulação passa a se chamar ramal de esgoto. No exemplo do banheiro, os ramais de descargas, exceto da bacia sanitária, podem ser conectados a uma caixa sifonada, de onde dela sai o ramal de esgoto, né? Então tá aqui, ó. Voltando aqui, ó. Tá vendo? Ó? O lavatório, a banheira e o ralo do chuveiro estão chegando no isso daqui é chamado ramal de descarga, né? O que é ramal de descarga? É a tubulação que sai da peça sanitária até o desconector, né? Até a conexão. E o que é ramal de esgoto? É a junção, né, que sai do ramal de descarga, da caixa sifonada até a caixa de inspeção, né? Então aqui, ó, veja que em nosso exemplo, os ramais de descarga do lavatório, do chuveiro e do banheiro estão conectados a uma caixa sifonada e a partir daí segue o ramal de esgoto. Para determinarmos os diâmetros dos ramais de esgoto e do banheiro, da cozinha, da área de serviço e a caixa sifonada ideal para o banheiro, você pode utilizar a seguinte tabela. Então aqui, ó, quantidade de aparelhos, banheiros. Com 2 aparelhos sem banheira, você pode usar um diâmetro de 40 para o ramal de esgoto. Com 3 aparelhos sem banheira, 50. Na cozinha, com pia de 1 cuba, 50. Com pia de 2 cubas, também 50. Na lavanderia, com um tanque, 40. Com um tanque de 2 cubas, 50. Com máquina de lavar, 75. Com máquina de lavar roupa e tanque, 75. Então aqui, ó, dimensionamento do ramal de esgoto. O que você tem que fazer? Para você definir o ramal de esgoto, o diâmetro do ramal de esgoto, você tem que somar o HC das peças sanitárias que estão chegando nele, né? Então, se a soma der 3, você vai usar um diâmetro de 40. Se a soma der 6, você vai usar um diâmetro de 50. Se a soma der 20, você vai usar um de 75. E se a soma der 160, você vai usar um diâmetro de 100, tá? Então aqui, ó, em nosso exemplo, o banheiro possui um lavatório, um chuveiro e um banheiro. Verificando a tabela, todos esses aparelhos se encaixam no item com banheiro a mais aparelhos. Logo, o diâmetro do ramal de esgoto do banheiro vai ser 75 mm. Assim, a caixa sifonada deve possuir também uma saída de 75 mm, garantindo o escoamento adequado do esgoto. Na cozinha a gente tem uma pia. Olhando a tabela, o diâmetro do ramal será 50 mm. A gente sabe que o ramal que sai da pia da cozinha não é despesado em uma caixa sifonada, pois, segundo a NBR, este ramal deve ser conectado a uma caixa de gordura, né, como está aqui, ó. Então me enganei, pessoal. Aqui, ó, é a cozinha, tá? Aqui, ó. Aqui é a cozinha, você vai aqui, esses dois itens é da área de serviço, e esse item aqui da pia é da cozinha. Então aqui, ó, ela está chegando aonde? Ela não pode chegar, o esgoto que sai da pia não pode chegar numa caixa sifonada, tem que ser uma caixa de gordura para reter a gordura. Então tá, aí por último na área de serviço a gente vai ter um tanque de 2 cubas e uma máquina de lavar roupa. Vendo na tabela, você vai identificar que esses aparelhos vão corresponder ao item com máquina de lavar roupa e tanque, consolidando num diâmetro de 75 mm, com uma caixa sifonada com saída também de 75 mm. Dimensionamento da tubulação de ventilação. A ventilação em um sistema de esgoto é importante porque ela impede o rompimento dos feixes hídricos, além de impedir a saída de gases de esgoto para a atmosfera. Em nosso exemplo, por se tratar de uma residência, não é necessário coluna de ventilação. Teremos apenas o ramal e o tubo de ventilação no mesmo diâmetro. Antes de iniciarmos os cálculos, precisamos conhecer um conceito importante, que é a unidade neutra de contribuição. Como eu já falei, o HC é o número que representa a contribuição de esgoto dos aparelhos sanitários em função da sua utilização habitual.
Cada aparelho sanitário possui um valor de HC específico conforme a NBR 2160, como a gente já viu. Então aqui no exemplo você tem que fazer o que? Ó? Lavatório 1 HC, né? Banheira 2 HC, chuveiro 2 HC e vaso sanitário 6 HC. Começou a chover. Fazendo o somatório, você vai ter um HC para o banheiro de 11 UHC. Esse valor é encontrado para determinar o diâmetro do ramal de ventilação, né, através da tabela na NBR EG04. A situação do nosso exemplo se encontra na coluna grupos de aparelhos com bacias sanitárias. Como o valor encontrado não ultrapassa 17 HC, ou seja, 11 é menor que 17, o diâmetro do ramal de ventilação do banheiro será 50. Tá? Então aqui você tem a tabela, tá? Até 12 UHC, diâmetro de 40, de 13 a 18, 50 mm, e de 19 a 36, 75 mm. Isso é a tabela sem bacia sanitária. Com bacia sanitária, né, geralmente você sempre usa essa segunda tabela, a tabela de baixo. Aí sim você vai ter o que? Até 17, no nosso caso, o diâmetro do ramal de ventilação vai ser 50 mm. É importante ressaltar que para a ventilação funcionar com eficiência, a distância de qualquer desconector até o tubo de ventilação não deve ser superior que 1,80 m. Tá? Então, ou seja, a distância do ramal de ventilação, né, até a caixa sifonada, o ralo sifonado, não pode ter uma largura, uma distância maior que 1,80 m. Aí o dimensionamento dos subcoletores, que são o quê? Que são as redes de esgoto da caixa de inspeção para o portão, né, para a rua. Os subcoletores são tubulações que levam o esgoto da residência para a rede coletora pública ou para a fossa séptica. Deve possuir no mínimo o diâmetro de 100 mm. Também tem que ter uma declividade mínima de 1%. Explicando melhor 1% significa 1 centímetro de desnível para cada 1 metro de tubulação, né? Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, é que não dá para ver direito, mas o subcoletor seria o que? Seria o que? Seria isso aqui, ó. Seria dessa caixa de inspeção até essa caixa de inspeção é um subcoletor, e da caixa de gordura até essa caixa de inspeção seria outro subcoletor. Instalações embutidas. As instalações devem permitir fácil acesso para eventual execução de reparos e não devem interferir nas condições de estabilidade da construção. A tubulação não deve ficar solidária à estrutura da construção, devendo existir folga ao redor do tubo nas travessias de estruturas ou paredes, para se evitar dano à tubulação na ocorrência de eventuais recalques, que é o rebaixamento do solo, né, em relação à casa. Quando embutidas em alvenaria, as redes deverão ser envolvidas em papel ou material semelhante, o que fará com que exista uma folga entre o tubo e a parede. Isso evitará o aparecimento de fissuras e rachaduras causada pela dilatação térmica do material. Então aqui, ó, quando você faz um furo, ele tem que ser um pouquinho maior, né? O diâmetro do furo tem que ter, ele não pode ser justo, tem que ser um pouquinho maior do que o tubo para ter essa flexibilidade. Instalações aparentes. Nas instalações aparentes, os tubos devem ser fixados com braçadeiras, né, de superfícies internas lisas e largas, obedecendo o seguinte espaçamento. Horizontal, o espaçamento entre uma braçadeira e outra. 10 vezes o diâmetro. Por exemplo, se temos um tubo de 100 mm, o distanciamento entre uma braçadeira e outra deverá ser no máximo de 10 vezes 100 mm, que é 1 metro. A cada 1 metro você vai ter que ter uma braçadeira. Se fosse uma tubulação de 150, a cada 1,5 metro. Então aqui, ó, a braçadeira, né, quando você vai embutir a rede de esgoto na laje, o distanciamento é 10 vezes o diâmetro nominal do tubo. Vertical, quando é aparente, um suporte, você tem que colocar uma braçadeira a cada 2 metros. Instalações enterradas. As instalações enterradas devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, laço de areia, né, ou brita, livre de detritos ou materiais pontiagudos, para evitar furar o tubo. O fundo da vala deve ser uniforme, né, deve ter a base nivelada e deve ter o quê? Deve ter areia ou material granular. Estando o tubo colocando na vala, você vai preencher lateralmente com o material indicado, pode ser o próprio solo, compactada manualmente a cada 10 ou 15 centímetros.
Completar a colocação do material até 30 cm acima da parte superior do tubo. Essa região acima do tubo deve ser compactada somente hidraulicamente. O restante do material de reateio de vala deve ser lançado em camadas sucessivas e compactadas, de forma que se obtenha o mesmo estado do terreno original. A profundidade mínima de assentamento da tubulação deve seguir conforme a tabela aqui, ó. Profundidade mínima da vala. Interior de lote 30 cm, passeio 60 cm, tráfego de veículos leve 80, tráfego pesado 1,20 m, ferrovia 1,50 m. Ou seja, quanto mais intenso a carga dinâmica, maior tem que ser a profundidade, né? Aqui, ó, você tem a vala mostrando esse H aqui, ó, é em relação aqui ao que a gente chama de recobrimento, tá? O H é o recobrimento. Quando a gente fala profundidade, é o que? É o nível do terreno até a giratriz superior do tubo, né? Então, se eu desenhar aqui, ó, isso daqui que está marcando, ó, isso daqui, ó, essa linha vermelha é chamada de recobrimento, tá? É recobrimento. E profundidade é tudo, tá? Então, é bom a gente saber essa diferença. Recobrimento é a profundidade do terreno até a parte de cima do tubo, chamada de giratriz superior. Profundidade é o nível do terreno até a giratriz inferior do tubo, tá? Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou se sobre o local onde a tubulação ficará enterrada haverá peso de construção ou carga de veículos, deverá existir uma proteção maior com o uso de lajes ou canaletas de concreto que impeçam a ação desse esforço sobre a tubulação. Então aqui, ó, isso aqui é chamado de envelopamento, pessoal. Se não é possível deixar a rede profunda, ela vai ficar rasa, você tem que envelopar ela com concreto, tá? Ou você coloca a tubulação dentro de outro tubo, e aí esse tubo você põe em grout, faz um grouteamento, tá? Para quê? Para você reforçar estruturalmente, proteger melhor o tubo contra o tráfego intenso, tá? Recomendamos que a largura da vala a ser aberta para realizar o assentamento da tubulação seja o diâmetro nominal mais 30. Se você tiver uma tubulação de 100, você terá de abrir uma vala de 40 centímetros, né? Então aqui, ó, a largura da vala vai ser o que? Vai ser o diâmetro do tubo mais 30 centímetros, tá? Então é isso, pessoal. Aqui tá as referências bibliográficas. E aí na próxima aula a gente começa a parte de águas pluviais. Espero ter ajudado e até a próxima.